Fala Tricolor, tudo bem com vocês? Meu nome é Raul. Estamos aqui para mais um vídeo aqui no Scout do Flu. E antes de qualquer coisa do vídeo, que a gente vai fazer a análise de Fluminense 1, Junior de Barranquilla 2, se inscreve no canal, ativa o sininho para o YouTube te mandar notificações do vídeo e dá o like para o YouTube te colocar na aba de notificações o vídeo do Scout do Flu para você acompanhar os próximos vídeos que vão lançar aqui no canal. Também segue a gente nas redes sociais, Instagram e Twitter. E depois dessa breve apresentação, vamos pro vídeo. Enfim, tem muita coisa para falar. O fato é que a gente quis mudar, e quis mudar muito. Não entendi essas mudanças, não entendi de maneira alguma essa mudança exagerada e drástica para um jogo onde a gente precisava fazer o mesmo que a gente estava fazendo antes. É exatamente esse o ponto. A gente mudou porque o fato é que tava todo mundo falando em si que a gente não tinha que jogar pelo empate, que a gente tinha que jogar para cima para ganhar. Ok, só que a gente sempre entra para ganhar. E o jeito que a gente jogava antes, jogava não, porque eu acho que o Roger entendeu o que aconteceu e não vai continuar dessa maneira. O jeito que a gente jogou as últimas partidas, essa maneira é uma maneira para ganhar, não é uma maneira para perder não. É isso que eu acho que não entenderam. O Roger quis colocar um time pra frente, um time que joga normalmente. Eu vi hoje o Fluminense jogando como qualquer time joga. Como qualquer time joga, com time com pés individuais. E eu acho que o Roger não entendeu que a gente tem um elenco ruim. O nosso elenco não é um elenco bom. O Caio Paulista fez uma jogada, por exemplo, que é uma jogada que vai na raça mesmo. Mas Caio Paulista é Caio Paulista. Mas por que Caio Paulista consegue jogar tão bem no Fluminense? Porque não é qualquer equipe, não é qualquer estilo de jogo. Não é um jogador ruim consegue se destacar no Fluminense, dependendo da garra. É o exemplo de Iago Felipe. E não era para ter mudado. O time que a gente jogou nos últimos jogos é um time reativo, mas é um reativo que funciona. E a gente, claro, poderia ter ganhado o jogo. Teve dois lances, obviamente, muito claros que Luiz Henrique e Kaique erraram. Mas o fato é que eram jogadas que... Essas jogadas que aconteceram são todas jogadas muito que relembravam o que aconteceu nas últimas partidas. Com jogadas que a bola vai direto da zaga para o ataque, como foi o caso do lançamento do Casares para o Kaique, e aquela bola que o Fred dá de letra para o Luiz Henrique que estava livre. Eu dei uma breve... E se você ver a marcação do Fluminense, eu até... eu acho que eu não vou falar para esse ser o título do jogo, do título da Thumb não, porque por causa do gol do Fluminense. Se não tivesse o gol do Fluminense, eu acho que essa análise seria muito diferente do que ela é agora com o gol do Fluminense. Porque eu ia até pensar em colocar: procura-se alguém que marque no meio campo. Como vou colocar aqui? Procura-se jogador para marcar no meio campo. Porque o meio campo ele fica vazio. Simplesmente isso. Casares e Nenê, todo mundo, mas é Nenê, é Casares, tanto faz. Os dois jogadores parecem muito em campo. E principalmente na marcação, os dois não são jogadores de marcar, não são jogadores de defesa, são jogadores de ataque. O fato é que o Fluminense, quando perde a bola, fica assim. O desenho do jogador do Fluminense fica um círculo. Como é que um time joga em círculo? O meio campo fica vazio, é um círculo que o Fluminense joga. E isso complica, o meio campo vazio, esperando dar aquela chegada. Quando não tem essa chegada efetiva, por exemplo, quando o Marcos Felipe erra o bote, fica realmente um círculo inteiro. Ninguém consegue dar o combate, fica um círculo, o cara sozinho no meio e ele chuta. Se Marcos Felipe não conseguir fazer a defesa, é gol do adversário. Então, esse foi o estilo de jogo de Fluminense defender. O problema do Fluminense não foi o ataque. Errou, desperdiçou, mas o erro foi a defesa. Foi a maneira como o Fluminense, não a defesa em si, os zagueiros, laterais e goleiro. O problema foi a questão de como o Fluminense reagia quando estava sem a bola. E
Eu dei uma breve história aqui sobre o que aconteceu no jogo em si, porque a gente perdeu, mas eu vou falar em si do próprio jogo, dos lances em si. A primeira coisa que eu comentei aqui, né, coloquei, foi a bola do Casares pro Kaique e a defesa milimétrica do goleiro. Todo mundo reclamando do Kaique, que o Kaique chutou com a perna esquerda, na verdade direita. E de fato, o Kaique, eu acredito que era melhor ter dado um chute com a direita, mas isso ninguém sabe. Às vezes ele com um chute com a direita, que é muito menos preciso com a esquerda, ao invés de dar um chute milimétrico, que se o goleiro não pega com o limite do pé, a bola vai no canto do gol, no cantinho do gol. O chute foi bom, o chute foi bom. Não dá pra dizer que o chute foi ruim com a perna esquerda, o chute foi bom. A questão é que se ele tivesse, por exemplo, vindo de fora para dentro, esse seria o chute perfeito. Só que o fato é que a direita poderia dar um chute em cima do goleiro, algo assim. Mas se ele deixa um chute um pouco alto, eu acho que já seria gol. O goleiro que saltou muito no chão e ali ele poderia dar até uma cavada com a esquerda mesmo, ou até uma batida um pouco colocada com a direita. Enfim, mas isso é uma questão muito de decisão, de uma coisa que não dá pra simplesmente colocar na culpa do... Se ele puder, porque se ele tivesse escolhido a outra ideia, ele poderia ter errado e falado, por que não agitou perna boa? E coisa assim. Então eu acho que não dá pra julgar ele nesse lance. A gente vai chegar no outro lance também muito parecido, que é o Luiz Henrique, eu vou comentar depois porque é outro caso completamente diferente. Outra coisa que eu pontuei aqui foi o Danilo Barcelos e o Egídio, tanto faz. Eu vou confessar que eu gostei da partida de Danilo Barcelos. Foi uma partida onde demonstrou uma certa segurança em relação ao lado dele. Não em relação a marcar, em relação a chegar, mas em relação à área dele. Mas Danilo Barcelos a gente perde outra coisa diferente que a gente perdia com... que a gente perdia com o Egídio. A gente pega um jogador que tinha muitas coisas parecidas nos dois. O jeito que chega, claramente o Danilo Barcelos era para ter tomado um amarelo quando ele chegou com a solada na coxa do jogador do Júnior Barranquilla. Fez uma falta para amarelo, que o juiz não marcou. E foi mais ou menos isso. E no ataque ele faz jogadas básicas, na defesa faz jogadas boazinhas. Mas não faz jogadas boas no ataque como Egídio, assim como Egídio não faz jogadas boas na defesa como faz no Barcelos. Enfim, vamos esperar a chegada de Marlon, porque eu acho que o Marlon vai ser um grande jogador para complementar isso aí, porque o lateral esquerdo do Fluminense realmente é muito prejudicado. Você ter Danilo Barcelos e Egídio é uma coisa triste. Mas aí, por exemplo, quando chegar Marlon é titular, por exemplo, eu não sei se o Egídio seria a opção certa para ser o primeiro reserva de Marlon. Para mim, o primeiro reserva, tanto se for o Egídio como titular, como se for... Eu acho que o Danilo Barcelos entra no jogo melhor do que o Egídio entra. Eu tenho mais medo quando o Egídio vai dar o bote do que quando o Danilo Barcelos vai dar o bote. Quando o Egídio vai dar o bote, eu fico com muito medo de tomar um cartão, de fazer uma falta desnecessária e etc. Então, na defesa, eu fico mais seguro com o Danilo Barcelos. Mais ou menos isso. Pra mim, ele tem que ser o primeiro reserva. Tipo, o lateral se machucou, vai ter uma coisa defensiva em si. Então é importante ter o Danilo Barcelos. Acho que é o primeiro reserva para jogar, para entrar no lugar de um lateral esquerdo. Enfim, próxima questão que eu queria falar é as decisões erradas dos pontos. Essa questão de mas não pode cobrar a decisão do Kaique que eu falei. Então, aquele negócio. Mas teve muita decisão errada, muita mesmo. E essas decisões erradas custaram a nossa vitória. O Luiz Henrique escolheu o lado errado, o lado onde o goleiro pula com o corpo para agarrar. O goleiro pula para cá, o corpo inteiro, ele chuta nessa direção ao invés de chutar aqui, né? Tipo, óbvio que se ele for bater com a esquerda, esse era o único ângulo possível, porque não consegue girar o pé em mais de 180 graus. Ele bateu naquele lado, ao invés de bater com a direita. Acho situações muito diferentes, porque o Luiz Henrique tinha um canto livre, tinha um canto
que era para ele bater, tinha um canto falando chute aqui. No caso do Kaique, não. No caso do Kaique, ele tinha que... O goleiro estava em cima dele, ele tinha que tirar do goleiro. No caso do Luiz Henrique, não. Ele tinha que correr para cima da bola, que é uma dificuldade a mais. Ele tinha que ir atrás do passe e escolher o canto. Mas tinha um canto ali para chutar. Tinha um canto, o canto esquerdo dele, falando chute aqui. E ele não chutou. Porque ele não teve coragem de chutar com a perna direita. E foi isso. Decisões erradas. Teve muita decisão errada de Luiz Henrique, fazer jogadas, embora tenha feito jogadas muito boas, Luiz Henrique tenha feito jogadas incríveis, Kaique também. Teve uma caneta do Luiz Henrique que foi absurda, que o passe para Calegari faz uma jogada muito nada a ver, faz um passe muito nada a ver. Eu não entendi o que o Calegari fez depois de uma jogadaça do Luiz Henrique, uma jogadaça. Que se aquela bola entra, por exemplo, o Calegari dá um bom passe, a bola entra, a gente já tá falando desse lance do Luiz Henrique de um jeito que, pelo amor de Deus, foi uma caneta incrível, incrível, incrível mesmo. E destacar isso também, as grandes jogadas de Iago Felipe, né? Que Iago Felipe, ele é um jogador raçudo. Ele pegou a bola no primeiro terço do campo, né? E aí ele foi levando, tirando de jogadores. Chegou e tomou uma entrada que deu amarelo para o jogador de Júnior de Barranquilha. Então, de fato, foi uma grande atuação de Iago Felipe. Mais uma vez demonstrando raça. Embora o segundo gol tenha saído por parte de um bote errado no Iago Felipe, né? Da excesso de garra, né? Porque ele dá um excesso de pique, dá um excesso de vontade, tenta roubar a bola logo antes no ataque, é driblado. E aí o corredor fica 100% livre. Aquela marcação bolinha que eu falei no início do vídeo, a marcação redonda, que ficaram os jogadores assim, quando o Iago Felipe foi para a roda e ficou o campo vazio. E aí, né, aqui, depois eu coloquei a grande jogada do Luiz Henrique, né, que o vacilo do Calegari, eu já comentei, né, que o Calegari desperdiçou uma jogada que o brilhante do Luiz Henrique, né. E eu coloquei aqui a perna direita de Kaique e de Luiz Henrique são seus únicos defeitos. O fato é isso. Eu vi também já pessoas criticando uma caneta que tentou dar o Kaique em cima de um jogador num contra um. Não, é um contra um. Você vai ter que tirar de alguma forma. Ele poderia ter dado uma meia lua que ia afastar muito a bola, difícil. Poderia tentar o bonezinho, poderia tentar trazer a bola para trás. Kaique não é um jogador para trazer a bola para trás. Kaique é um jogador para ir para cima mesmo e tirar o um contra um. Errou uma vez e não dá para classificar o cara por causa disso. Então, acho que o único defeito dos dois jogadores na partida em si foram algumas decisões e a perna direita deles, que as decisões inclusive foram muito em cima das próprias pernas dele, que eles tiveram menos coragem para finalizar com a perna ruim, né? E aí o jogador tem que treinar para isso, tem que trabalhar essas questões de maneira intensiva, porque depois que aconteceu hoje é algo preocupantíssimo. Você ter jogadores que não tem ainda coragem de bater com a perna ruim, né? Questão de coragem mesmo. E eu queria destacar também um ótimo jogo de Martinelli, tá? O único jogador que conseguiu dar combate com os jogadores de Barranquilla. O único jogador, tirando óbvio os zagueiros Nino e Lucas Claro, o único jogador que conseguia bater ali e tirar a bola dos jogadores de Barranquilla antes deles chutarem. Iago ficava muito naquele negócio de marcação, chegando assim, depois dava uma falta, às vezes raramente conseguiu roubar a bola. Martinelli errou pouquíssimos passes. Eu vou inclusive daqui a pouco pescar no SofaScore como foi a partida de Martinelli, e aí talvez eu coloque lá no Instagram, né? É uma questão de estatística e de alguns jogadores do Fluminense em geral. Vou procurar lá no SofaScore e colocar no Instagram, muito provavelmente. Eu tô com vontade porque não sei se foi impressão minha o que o Martinelli jogou, mas o Martinelli errou pouquíssimos passes na minha visão. Do que eu vi do jogo, o Martinelli deu divididos muito incríveis, errou pouquíssimos passes, deu lançamentos certos, teve inteligência nas decisões. Então Martinelli
foi um grande jogador nessa partida. Acho que se não fosse ele, o Fluminense teria tomado alguns gols a mais do que tomou. E aí não teria nem chance no final do jogo de o Fluminense querer alguma coisa a mais. Uma jogadaça do Fred, a perna direita do Luiz Henrique e uma na sequência o chute mascado do Fred. Essa foi a pior, porque depois desse aí eu acho que matou um pouco a moral do Fluminense. É aquele negócio do quem não faz gol leva, que tanto é usado a favor do Fluminense, né? Porque os jogadores atacam e leva o gol. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu em relação ao... o que aconteceu em relação ao Fluminense. Eu tô dando umas bufadas aqui porque eu tô indignado, mano, ainda com o jogo. Tem que colocar aqui uma visão meio jornalística mesmo, mas o fato é que eu tô indignado. E essa decisão errada do Luiz Henrique custou nossa vitória. Não nosso empate, que nossa classificação, nossa vitória. Nós poderíamos ter vencido o jogo e ganhado o jogo. Agora tem o Santa Fé. A gente tem que torcer pelo Santa Fé. A verdade é que o Santa Fé ainda tá torcendo muito para conseguir pelo menos uma vaga no Sul-Americano. Porque terminar em quarto da Libertadores deve ser muito realmente chato. E eles estão torcendo por essa vaga e vão jogar muito contra o River, que tá sem goleiro. Sem goleiro. Do ponto de vista moral isso é muito paia, mas do ponto de vista futebolístico é uma vantagem enorme pro time que tá jogando contra um time que tá sem goleiro. Então o Santa Fé pode tirar esse peso de decidir, o Fluminense ter que decidir contra o próprio River Plate lá, né? Mas e o João de Barqueira ganhou o jogo, então ele também tem uma possibilidade de na última rodada ganhar o Santa Fé. Então a gente tem que torcer pro Santa Fé. Enfim, Santa Fé, que o Santa Fé ganhe. Desculpe pelo trocadilho, mas a decisão errada do Luiz Henrique tem que ressaltar o passe do Fred, pelo amor de Deus. Jogador inteligentíssimo. E na sequência, a bola sobe para Calegari de maneira inteligente, porque eu acho que o Calegari não foi para fazer o gol, foi realmente para dar um rebote. E deu-se muito certo. Ele deu um chute no meio do gol mesmo, pro goleiro espalmar. A bola sobra no Fred. E o Fred ia perder um gol que eu jurava que ele ia fazer. Perdeu um gol que eu falava, pronto. Fred, mais um jogo, mais um gol. Tá lá. A bola não entrou. A bola pegou meio mascada, ele chutou. Ele achou que ia pegar antes dela cair. Ela tocou no chão antes, ela já tinha subido um pouco. E aí ele chutou meio errado. E aí? Gol do Júnior de Barranquilla. De quem é a culpa? Muito interessante essa pergunta. Me fizeram aqui no grupo o único grupo que eu tenho do Fluminense, inclusive. Se quiser me adicionar, fala aí com a página aqui do Scout do Flu pra me adicionar em páginas que eu tô precisando mesmo. A única página comentou um negócio. De quem foi a culpa? De quem foi a culpa do gol do Fluminense? Foi o Lucas Claro, que não conseguiu pular o suficiente para interceptar? Foi o Marcos Felipe, que nem pulou na bola, estava um pouco da direita? Foi a culpa do Calegari, que não marcou muito o cruzamento? Eu acho que a falta, em geral, foi de organização. Lucas Claro faz o que pode, na posição que estava de origem. Pode ser que ele estivesse ali, naquela posição perfeita, mas a gente não está falando do melhor zagueiro do mundo, a gente está falando do melhor zagueiro do Brasil. Não, falando sério. A gente não pode julgar o posicionamento perfeito de um zagueiro. Até porque às vezes o zagueiro tem que cobrir aqui um outro jogador que tá vindo, depois tem que chegar, às vezes o zagueiro. Então, o fato é que o Lucas Claro raramente perde uma disputa no alto e perdeu. E surgiu o gol do... Então, o problema eu acho que foi a organização. Pelo menos não foi um jogador específico, foi a organização do Fluminense. Mas acontece, né? O gol, beleza, um gol. A gente tomou também um primeiro gol lá no Palmeiras no Barranquilla. Vamos empatar agora. Foi o que eu pensei que ia acontecer mesmo. Falei isso falando sério, foi o que eu pensei que ia acontecer. O Fluminense estava tendo futebol para ganhar. Se não vai ganhar, nós vamos para empatar, pelo amor de Deus, né? E a gente viu o que aconteceu. A próxima coisa que tem que destacar muito é o jogo muito igual no primeiro tempo.
foram 50% de posse de bola pro Fluminense, viu, a pouquinho, e 54 pro Júnior de Barranquilla, perdão, 46 para o Fluminense, perdão, e 5-5 finalizações certas. Finalizações em geral, eu acho. Eu não tenho certeza disso porque eu coloquei finalizações, aí eu me compliquei mesmo, né? Então coloca finalizações agora. Então é um jogo muito igual. Raramente o Fluminense joga assim. É o que eu falei, o Fluminense não jogou de maneira reativa, jogou de maneira ativa no jogo. E eu não gostei. Ah, mas o time tem que jogar pra frente, o time tem que... Pô, quando jogava com o Diniz, que pegava a bola e realmente mantinha a bola, não ficava mantendo a bola pra ir direto, ele ficava mantendo a bola pra achar a melhor jogada, reclamava. Quando o Fluminense joga de maneira reativa, reclama. Quando o Fluminense joga dessa maneira, vai ter reclamação porque perdeu. Então o fato é que não é questão de estilo de jogo. A gente tem que parar de ligar para estilo de jogo. E todo tipo de estilo de jogo funciona. Simeone chegou na final da Champions jogando de maneira retranqueira, assim como o Pep Guardiola chegou na final da Champions jogando de maneira muito agressiva, e como o Tuchel chegou na final da Champions jogando de maneira com meio campo, uma marcação intensa, com o Kanté, um meio campo de Chelsea, por exemplo. Então não é questão de estilo de jogo, não é questão de estilo de jogo, não tem que jogar para frente necessariamente, não tem que jogar com meio campo recheado necessariamente, não tem que jogar com um time retranqueiro necessariamente. A gente tá dando certo. Não entendi a mudança. Eu não entendi por que mudou num jogo onde a gente precisava de um empate. Não entendi. Cruzamento muito forte e ruins. O Fluminense estava dando cruzamentos extremamente fortes, extremamente passavam de todo daquele blocão que fica de pessoas. Cruzamentos muito fortes, cruzamentos que passavam de todo mundo. E cruzamentos ruins também. O Calegari cansou de dar uma tijolada na bola e a bola ir rasteira assim. Kaique também fez uma vez isso com a perna direita que eu mencionei. Então os cruzamentos foram bem ruins. Calegari principalmente, né? E eu gosto muito de Calegari, então não gostei da partida de Calegari hoje. Arbitragem muito boa e jogo bem jogado. O único erro foi o amarelo para Calegari. E isso foi o que eu coloquei, né? E teve o erro também contra o Fluminense, a favor do Fluminense, que foi não dar o amarelo pro Danilo Barcelos, naquela voadora que ele deu, né? Em cima da coxa dos jogadores de Barranquilla. Mas deu um amarelo pro Calegari, que tipo, deu um bode completamente na bola, escorregou e o pé dele acabou batendo no jogador. Pode ter sido falta? Ok. Acho que é discutível se foi falta, mas se foi amarelo, acho que não é pra dar amarelo. Agora... nesse momento eu tava de boa, né? Eu tava calminho nesse momento, né? Então eu coloquei aqui de fato: arbitragem muito boa, jogo bem jogado. O único erro foi amarelo para Calegari. Coloquei dessa maneira porque eu tava tranquilo. Certeza que o Fluminense vai empatar. Aí beleza. Fluminense pressiona no início do segundo tempo. Lembra, tudo isso que eu falei aqui foi o primeiro tempo, tá? O Martinelli jogou bem até o final, de onde estava no campo. E algumas coisas aqui, mas Daniel Barcelos fez bom segundo tempo? Fez. E algumas coisas aqui que eu coloquei. E é isso, mudou pouco do que eu tinha colocado aqui, senão eu teria colocado aqui no segundo tempo também. Enfim. O Fluminense pressiona no segundo tempo. Mas uma pressão ineficiente, uma pressão onde o Fluminense dá um passe. O mais perigoso foi um passe pro Fred, onde o Fred chuta a bola travado e a bola vai pro Júnior de Barranquilla. Inclusive, depois de algumas jogadinhas dessa tentativa fracassada do Fluminense, surge a possibilidade do gol do Júnior de Barranquilla, né? A gente tem que entender que teve motivos de sobra para esses gols acontecerem. Ó, o golaço de Setli, livre demais. Eu coloquei até palavrão aqui, eu tava irritado mesmo nessa parte do jogo. Mano, eu tava assistindo o jogo, eu assistindo o jogo e colocando os meus pontos. Então quando eu coloco o que eu tô sentindo no jogo. E pra eu colocar golaço do Setli, livre demais nessa assim,
Iago Felipe desiste do lance após dar um bote errado e Casares trota em campo. Sua marcação é de fato um problema e eu realmente estava irritado. Essa foi o momento que eu vi essa marcação em círculo, né, onde tinha dois jogadores aqui, Martinelli e Iago. Iago dá o bote errado e ele corta e vai passando, e aí ninguém dá o bote, ele para um momento, dá o toque, volta, ele fica parado, dá um tempo, poderia ter tomado um café nesse momento e chutou a bola bate uma boa finalização, um golaço, né, do jogador aqui. Então, né, é aquela questão, foi um golaço, foi, mas é difícil demais você analisar isso. E é aquele negócio, foi depois eu coloquei 53 minutos, já é hora de mudar, pelo amor de Deus. Roger me ouviu. Foi exatamente a sério, eu coloquei aqui. Eu coloquei aqui. E em seguida o Roger colocou aqui Gabriel Teixeira, Nenê, Caio Paulista. E saiu Kaique, Casares, Luiz Henrique. Em ordem reversa, né? Felipe parte para cima para baixo, depois fica para cá, de baixo para cima. Então, eu vi uma coisa muito interessante antes do Casares sair, que é a precisão do passe. A precisão do passe de Casares é algo monstruoso. Ele não errou um passe. A precisão é absurda. Beleza. Mas aquele negócio, ele trota em campo. Ele ataca muito, ele é um ótimo jogador para atacar. Ele ataca de uma maneira incrível, mas tem aquela questão da defesa. A defesa é o grande problema do Casares, é isso. Esse é o problema dele. E entra Nenê, entra Caio Paulista, entra Gabriel Teixeira, que vão mudar o jogo pra frente. Agora falta muito agressivo em Fred, chute imaturo de Calegari quando sobe a bola no meio campo, chutou errado. E eu coloquei isso aqui por quê? Porque eu percebi que o Fluminense estava desistindo do jogo. E aí eu coloquei também aqui em caixa alta, porque eu estava muito irritado. Procura-se marcador de meio campo. Procura-se. Essa podia ser a logo do jogo, podia ser a thumb do vídeo, né? Mas eu não sei se vou colocar não, porque depois do gol mudou uma coisa. O Fluminense não entendeu ainda que precisa de 2 gols para não precisar depender de um jogo contra o River Plate no Monumental de Nunes. Então, né? O Fluminense não percebeu isso até aquele momento. Calegari tem muita dificuldade de cruzamento. Entra Abel Hernandes e sai Fred. Pontuar isso aqui que vai ser muito importante. E logo embaixo, gol à base de substituição. Grandíssimo passo de Gabriel Teixeira. Nenê calando a boca de muitos. E Abel sempre acompanha o ataque. E foi recompensado em 2 partidas seguidas. Acho muito interessante, porque o Bobadilha, ele sempre está disponível para você dar um passe. Sempre que ele está em campo, ele acompanha um ataque. Teve uma vez, naquele gol que o Lucas perde, sofre o pênalti, mas isso aí não entra em questão. Que o juiz, foi esse mesmo juiz que não deu o pênalti. O Abel tá do lado. Pouca gente percebeu isso. Mas se o Lucas rola a bola pro lado, Abel chuta livre pro gol. Vai procurar aí o highlight de River Plate para você ver. Realmente foi uma jogada no qual poderia ter mudado a história, mas ele sempre acompanha. Foi assim, fez o gol contra o Flamengo, não esperou que o Luiz Henrique foi cabecear. Ele estava preparado agora também. E nessas 2 jogadas ele conseguiu fazer o gol. Foi recompensado 2 vezes seguidas, 2 partidas seguidas. E foi isso a questão do gol. Bobadilha vai entrar. Não acho uma boa, mas cale minha boca, rápido. Calou de certa forma, porque foi uma... Já não tava na hora de tática mesmo. Eu tava errado. Não tava na hora de tática. Tava na hora de raça mesmo. E Bobadilha tinha essa raça. Ganhou bolas, tentou lutar ali. E lutou para ganhar. Mas não acabou não dando certo. Saiu Martinelli após a grande partida.
grande jogada de futebolista, onde ele fica repetindo a mesma jogada, e vai passando e consegue tirar os jogadores, prendeu a bola e conseguiu uma grande questão. Escanteio que pode gerar um contra-ataque naquele final do jogo, aquele momento que eu tava só rezando mesmo, era na base da reza mesmo. O Fluminense faz um escanteio, que eu achei interessante. Poderia gerar um contra-ataque, que poderia restar um gol Fluminense. E gerou. Mas aí o Fluminense tomou um carrinho venenoso por trás. O jogador do River tomou amarelo. Eu fiquei com raiva, mas acontece, né? Não dá muito o que muito fazer. A questão é que a falta é para amarelo. Foi uma falta tática, uma falta interessante, uma falta que no basquete é aquela falta pessoal, né? Falta, não é uma falta flagrante e não deu amarelo. Deu amarelo pro jogador, mas é isso. Matou o contra-ataque que podia ser muito promissor. E a última coisa que eu coloquei aqui foi 5 minutos de acréscimo. Naquela hora eu já não tava mais marcando. 5 minutos de acréscimo eu só por na memória. E eu gostei do espírito que o time conseguiu simplesmente voltar no final do jogo. O Fluminense foi tentando roubar a bola, conseguiu divididas. Uma grande porcentagem das divididas no jogo foi nos últimos minutos, nos últimos 10 minutos do jogo. Então, gostei disso, mas isso acabou não dando resultado. O Abel dá uma caneta também no jogador, tenta ali, mas não tem muita aceleração, né? Um jogador um pouco robusto demais para dar esse tipo de drible. E deu 5 minutos de acréscimo. Não foi cumprido os 5 minutos. Foi 4 minutos e 45, exatamente 45. E era para ter dado mais um, porque o jogador ficou. Dois jogadores do João de Barranquilla caíram nesse momento. E tanto que 2 vezes jogou a bola para fora, a bola teve que reiniciar, demora. Deram no mínimo 2 minutos, poderia dar mais 2 minutos de jogo. Ele nem cumpriu 5, tá? Mas a bola rolou. De fato, a bola rodou hoje de maneira diferente do que aconteceu na partida contra o Flamengo, na partida contra o. Nossa, aquela partida, primeira partida contra o Júnior de Barranquilla. Talvez esse árbitro tenha sido escalado por isso. Talvez. Né? Que a arbitragem foi exatamente o contrário do que foi aquela. Exatamente o contrário, né? Então, eu tenho a impressão que se o cara levasse uma voadora dentro da área, não seria pênalti. Acho que aquele tava cumprindo uma função ali. Aquele tava cumprindo a função de deixar a bola rolar. Não importa os caras vão se matar, não marca falta, deixa o jogo rolar. E o jogo rolou, foi uma boa arbitragem. Gosto desse tipo de jogo. Só errou na questão dos acréscimos, um amarelo ou outro, que acontece, não dá pra acertar tudo, não tem VAR. E VAR também não sabe que é amarelo, mas né, não é. Enfim, os erros não estavam cobertados pela arbitragem. Raramente eu vejo o time brasileiro com a arbitragem beneficiando ele, mas isso aqui não entra muito no caso, eu tô analisando aqui só o futebol. E o fato é que em futebol foi a pior partida do Fluminense. Ah, mas foi a partida que o Fluminense mais pôs de bola, a partida que o Fluminense mais dividiu, foi pra cima. Mas foi menos direto do gol. Eu vi lampejos de Fernando Diniz nesse jogo. Fernando Diniz. O jogo rodava ali e eu vi Fernando Diniz ali com as bolas chegando no ataque e não finalizando de maneira correta, perdendo muitas chances claras. E se for para jogar desse jeito, é muito melhor jogar na retranca. Eu espero que Roger Machado perceba isso. Vamos para um River Plate na próxima rodada da Libertadores. Vai ter um Fla-Flu que pode ser muito importante tanto para a gente ser campeão carioca, que dessa vez vai ser um título importante, quanto para a gente entender o que vai acontecer contra o River Plate. O time que não vai ter goleiro, mas a gente não pode se acompanhar nisso. Não adianta nada não ter goleiro, a gente não conseguir chegar e dar uma boa finalização, porque vai colocar um jogador. Tem muitos jogadores no time que treinam um pouco no gol, e são jogadores que não vão tomar qualquer gol, né? Você está no meio de campo que eles vão tomar o gol, não funciona assim. Então a gente tem que arrumar boas finalizações
mas tem que jogar sabendo que não pode tomar gols. E essa foi a análise de Fluminense 1, Júnior de Barranquilla 2, jogo onde o Fluminense fazia tempo que o Fluminense não perdia no Maracanã, na Libertadores. Fazia 12 jogos que o Fluminense não perdia as adversidades. E essa foi a análise do vídeo. Análise do vídeo não, né? Análise do jogo, o vídeo da análise do jogo. E eu agradeço por você estar até aqui. Peço que você dê o like, se inscreva no canal, ative o sininho e siga a gente nas redes sociais. E muito obrigado mesmo por estar até aqui. Não perca os próximos vídeos do Scout do Flu. Segunda, quarta e sexta teremos vídeos de notícias. E terça e quinta não, né? Porque eu jogo costumo ser terça e quinta, mas dependendo do dia do jogo, a gente tem pré-jogo e pós-jogo aqui também no Scout do Flu. E você acompanha tudo aqui no Scout do Flu e nas redes sociais. Então é isso, galerinha. Valeu demais por estar aqui. Saudações tricolores e tamo junto.